Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao episódio 13 do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 11 desse livro, chamado Cura Substancial da Personalidade Total. Até aqui vimos que o Evangelho pode nos libertar não apenas dos laços do pecado, como também dos resultados dos laços do pecado. Mais especificamente, temos visto como a nova vida que Jesus nos dá desfaz a separação que o pecado criou entre o homem e ele mesmo. Recebemos liberdade das amarras de consciência e liberdade na vida do pensamento. No episódio anterior, vimos que já podemos experimentar no aqui e agora a cura substancial dos problemas psicológicos. E neste episódio conversaremos sobre a cura substancial da personalidade total. Mas antes de tudo, Schaeffer apresenta uma reflexão muito importante sobre a palavra substancial. Já vimos no episódio passado que substancial significa real, mas não total. E aqui, logo de início, Schaeffer diz, ali na página 157, temos que reconhecer duas coisas. A primeira é que a cura substancial é possível. A segunda é que substancial não significa perfeita. Ainda nesta página, Schaeffer prossegue dizendo, uma pessoa pode ser curada psicologicamente sem que permaneça psicologicamente perfeita o restante dos seus dias. As consequências da queda prosseguem até a segunda vinda de Cristo. Ou seja, isso quer dizer que mesmo que já seja possível experimentar os bons efeitos da comunhão restaurada com Deus por meio de Cristo, isso ainda não é perfeito e ainda experimentaremos lutas das mais diversas. Você já tem à sua disposição tudo aquilo que você pode receber da parte de Deus através de Jesus Cristo. Já está dado, mas a forma como você vai experimentar todas essas coisas na prática nunca será perfeito do lado de cada eternidade. No entanto, como diz Schaeffer, se nos recusarmos a fazer coisa alguma antes de termos obtido perfeição física, moral ou psicológica, não alcançaremos nem aquilo que podemos possuir. Neste ponto, há o perigo de que até o cristão pode querer ser Deus. É perigosamente fácil ter em nosso íntimo como cristãos o velho anseio por ser Deus, de modo que clamamos em nosso ser interior: eu devia ser superior em vista de quem sou. Negamos a doutrina da queda e criamos novo romantismo se deixamos de aceitar a realidade de nossas limitações, inclusas nossas lutas psicológicas. Dessa maneira, perdemos o substancialmente, tentando tomar as rédeas, tentando ser o que não podemos ser. Basicamente, o que Schaeffer está dizendo aqui nessa citação da página 158 é que, você não será perfeito, mas você já tem uma cura substancial ao seu dispor. Se você ficar buscando apenas a perfeição e não fizer nada enquanto essa perfeição não chegar, enquanto essa perfeição não for a sua realidade, cruzar os braços, ficar inerte, você comete um grande erro. Você está abrindo mão daquilo que já está ao seu dispor. Você não será perfeito nesta vida. Contente-se com isso. Aceite essa realidade e viva coerentemente com aquilo que Deus já colocou à sua disposição. A tudo aquilo que Deus já te capacita a ser e viver do lado de cá, no aqui e agora, momento após momento, nessa vida. Essa busca por perfeição, como diz Schaeffer, nos leva a duas possibilidades negativas. De um lado, você pode ficar presunçoso se você alcança alguma coisa parecida com perfeição, se comparado com aqueles que são mais desprovidos do que você. Ou, segundo lugar, ficamos desesperados e frustrados. Ou seja, o que Schaeffer está dizendo, essa busca por perfeição
não traz nenhum benefício. Ou ela vai te fazer se achar melhor do que os outros, maior do que os outros, ou ela vai te levar ao desespero e à frustração. E quanto a isso, Schaeffer conclui ali na página 159 dizendo: esperamos a ressurreição do corpo, esperamos a perfeita aplicação da obra realizada por Cristo em favor do ser humano integral. Esperamo-lo, mas deste lado da queda e antes do retorno de Cristo, não devemos insistir no 8 ou 80, na perfeição ou nada. Caso contrário, acabaremos no nada. E como em todas as esferas da vida, isso é certo na área dos problemas psicológicos. Então, o que Schaeffer está dizendo aqui é: nós temos esperança de que essa realidade de perfeição virá, mas na eternidade, não no aqui e agora. No aqui e agora, nós temos a verdadeira espiritualidade para ser vivida, para ser experimentada, no aqui e agora. Por outro lado, não podemos ser menos do que aquilo que fomos criados por Deus para sermos. É o que Schaeffer diz para contrabalancear. Você não tem que esperar ser mais do que aquilo que Deus te criou para ser do lado de cada eternidade. Mas também você não tem que esperar menos. Você não tem que ter uma expectativa baixa. Você não tem que ter uma visão de mediocridade na vida cristã. Sobre isso, Schaeffer diz na página 160: se você lida com um ser humano tratando-o apenas como se fosse mera máquina em sua estrutura, você erra o alvo. E se você o trata como se ele fosse apenas um conjunto de condicionamentos psicológicos, você erra o miolo do alvo. Então o que Schaeffer está dizendo: nós não somos meras máquinas. Nós não somos perfeitos, mas nós não somos meras máquinas. Nós não somos apenas um conjunto de condicionamentos psicológicos. Nunca trate a si mesmo e nem qualquer outro ser humano como mero conjunto de condicionamentos psicológicos, porque nós não somos apenas isso. Resumindo, ali na página 160, Schaeffer diz: o problema psicológico básico está em tentarmos ser o que não somos e tentamos levar o que não podemos. Sobretudo, o problema fundamental está em não querermos ser as criaturas que somos perante o Criador. De acordo com essa citação de Schaeffer, o grande problema é esse: nós estamos tentando ser constantemente aquilo que não fomos criados para sermos. Isso é a raiz, essa é a raiz de todos esses problemas psicológicos. Nós insistimos em ser melhores do que podemos ser, nós insistimos em ser piores do que podemos ser. Então Schaeffer propõe o real centro de integração que coloca o ser humano em seu devido lugar. Ali na página 167, ele diz assim, sobre qual seria o real centro de integração, ou aquilo que coloca o ser humano em estado de equilíbrio, uma visão equilibrada sobre a sua própria identidade. Ali na página 167, Schaeffer diz: o excesso não traz alegria a ninguém. É tentar achar um centro de integração que é pela sua própria natureza insuficiente. E qualquer outro ponto de integração que não Deus levará ao mesmo fim. Isto não é mero truque teológico ou psicológico. Isto é o que eu sou, e nada menos que Deus produzirá a integração de todo o meu ser, porque para isto é que fui feito, para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Manter qualquer outra relação não basta. Há partes de meu ser que não podem ser abrangidas por nenhuma outra forma de relacionamento. O que Schaeffer quer dizer aqui, nessa sessão, é de que nós encontramos real equilíbrio em nossa identidade, em nossa visão acerca de quem nós mesmos somos, em Deus, quando percebemos-nos envolvidos num relacionamento íntimo com Deus, num relacionamento de amizade, satisfação, contentamento em Deus.
nesse relacionamento, nessa comunhão com Deus. E isso não é mero discurso, como o próprio Schaeffer disse. Isso não é mero discurso. Isso é realidade. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para amar a Deus e para sermos amados por Ele. Enquanto estivermos fora desse ponto, estaremos fora de equilíbrio, especificamente em assuntos que envolvem nosso mundo psicológico. E o real equilíbrio, para nós não acharmos que somos melhores do que fomos criados para ser ou piores do que fomos criados para ser, é Deus. Nesse relacionamento com Deus, encontramos o ponto de equilíbrio do qual nós tanto necessitamos para a saúde e vida do nosso mundo psicológico. Mas, Schaeffer diz aqui, ainda que o cristão entenda este ponto de integração, nós nem sempre iremos aplicar de uma maneira simples tudo isso na nossa vida da prática, na nossa vida do dia a dia. Como diz Schaeffer ali nas páginas 164 e 165, aqui ele fala um pouquinho sobre essas dificuldades, como nós praticamos tudo isso aí na nossa vida, momento a momento. Gostaria de tocar agora noutra área de conflito e tensão, a área dos sentimentos de superioridade e inferioridade em relação a outras pessoas. Então aqui, como você percebe, Schaeffer toma um aspecto bem prático, sobre quando você se sente superior às outras pessoas ou inferior a outras pessoas. Ele continua dizendo, muitos de nós movem-se para trás e para diante entre a superioridade e a inferioridade, quase como o oscilar do pêndulo. Esta é uma questão de comparações entre mim e outros, questão decorrente do fato de que somos seres sociais. Ninguém vive para si, ninguém vive numa ilha deserta constituída por si mesmo. Mais adiante consideraremos este assunto com vistas à comunicação com outras pessoas, quando tratarmos do relacionamento do cristão com seus semelhantes. Mas agora nos limitamos aos resultados internos dos sentimentos de superioridade e de inferioridade. Ou seja, o que Schaeffer está dizendo é, os efeitos desses sentimentos de superioridade e inferioridade serão vistos com mais profundidade nos próximos capítulos em relação aos relacionamentos interpessoais. Por ora, aqui nessa citação, ele simplesmente quer ter a sua atenção no que isso causa dentro do seu ser. O que causa no seu mundo interior esses sentimentos de superioridade, inferioridade, esses sentimentos e atitudes de comparação. O sentimento de superioridade, continua Schaeffer, é o valor demasiado que dou à minha posição ou status com relação a outras pessoas, como se eu não fosse criatura entre outras criaturas iguais. Para o cristão, posição e validade não repousam nas relativas relações com outros seres humanos. Como cristão, não tenho que encontrar a minha validade na minha posição ou na atitude de considerar-me acima dos outros. Encontro minha validade e minha posição estando conscientemente diante do Deus que está aí. Meu valor básico e minha posição básica não dependem daquilo que os homens pensam de mim. Desta maneira, os problemas de superioridade são postos num esquema absolutamente diverso e posso tratá-los sem temer que, se eu limitar minha superioridade, meu valor, minha validade e minha posição se perderão por completo. O que Schaeffer está dizendo aqui? Você não precisa achar, esperar, imaginar que o seu valor se encontra naquilo que as pessoas pensam de você. Se você coloca essa validação no que as pessoas pensam e dizem sobre você, você realmente vai buscar por um sentimento de superioridade. Você vai querer mostrar para todos ao seu redor que você é grande, que você sabe, que você pode. Enquanto você buscar o ponto de integração na opinião alheia, você vai fazer questão de ser superior aos outros. Mas quando você encontra em Deus, você enxerga Deus como seu ponto de integração, quando você encontra nele o ponto de equilíbrio para a sua identidade, que você não precisa ser superior aos outros, isso te liberta dessa busca por superioridade. É muito semelhante
o que acontece com a inferioridade. É o reverso, é o retorno do pêndulo do relógio, depois de eu ter colocado minha superioridade na parede, por assim dizer. Se compreendo a realidade de que sou uma criatura, não vou nem começar a permitir-me a expectativa de que sou ilimitado ou infinito ou melhor do que os outros. Sei quem sou, uma criatura. Vejo-me à luz do fato de haver sido criado por Deus e à luz da queda, verdadeira e histórica. Compreendo, assim, que isso é o que sou e o que são todos os demais seres humanos. Este ponto de partida é completamente diverso. Não tenho de querer nem esperar ser intrinsecamente superior para então sentir-me inferior ao ver que não sou intrinsecamente superior. Se há alguma coisa que escancara as janelas e deixa a luz do sol entrar, é esta. Os conflitos da superioridade e da inferioridade na estrutura global do ensino bíblico podem ser sanados de modo tão profundo como são os sentimentos de culpa. Como cristãos, pela graça de Deus, hajamos de acordo com o que afirmamos crer. Então aqui, Schaeffer, nessa longa sessão que citei para vocês, ele nos exorta à prática dessa verdadeira espiritualidade em relação aos sentimentos, em relação à visão de si mesmo, a visão que nós temos e sustentamos de nós mesmos. Ele nos exorta a encontrarmos em Deus, no nosso relacionamento com Deus, a nossa identidade, o ponto de equilíbrio, o ponto de integração do que realmente somos. Isso, essa realidade de nos encontrarmos perante o nosso Criador como criaturas amadas e salvas por Ele, nos coloca no nosso devido lugar. Caímos, sim, o pecado nos coloca numa posição igual a todos os outros seres humanos. Nós não somos melhor do que ninguém, nós não temos mais valor do que qualquer outro ser humano, mas por outro lado, somos amados por Deus, e isso impede que nós vivamos num sentimento de autocomiseração constante, numa prática de miséria pessoal constante. E isso é o equilíbrio que o Evangelho nos traz. Nós não somos inferiores, nós não somos superiores, nós somos aquilo que Deus nos criou para sermos, filhos amados, criaturas diante do seu Criador. No entanto, ali ainda na página 167, Schaeffer diz assim: há muitos pontos de falsa paz e falsa integração, e é bom tratar de reconhecê-los. E a partir daqui, Schaeffer traça uma lista de falsos pontos de integração, ou seja, alternativas em relação ao próprio Deus que se apresentam diante de nós como possibilidades de satisfação e de significado para a nossa identidade. Aqui ele cita pelo menos 6 exemplos: entretenimento, bens materiais, belas artes, sexo, comida e conquistas intelectuais. Todas essas 6 realidades, todas essas 6 alternativas se apresentam diante de nós como pontos legítimos de integração de nossa identidade. Você vive tentando encontrar nessas coisas, ou até em outras talvez que não estão nessa lista, o significado, o sentido da sua identidade. Quem você é? Você procura isso no entretenimento, você busca ocupar o seu tempo, você busca fugir dos seus próprios pensamentos, fugir da sua própria reflexão, se escondendo em feeds de redes sociais, se escondendo atrás de joguinhos, atrás de passatempos que te afastam do encontro real consigo mesmo. Você busca a integração da sua identidade em bens materiais, querendo ter mais que os outros, querendo alcançar status diante dos outros, querendo comprar isso, comprar aquilo. Ou então sexo, comida. Você busca encontrar nessas coisas a integração da sua identidade. Não só coisas más, diz Schaeffer, senão também as próprias coisas boas podem ser destrutivas. Ele diz isso ali na página 168. Ou seja, não são apenas coisas
inerentemente ruins, inerentemente negativas, que se apresentam como essas opções destrutivas que te afastam de Deus como um ponto de integração. Não, até mesmo coisas boas, coisas inocentes, essas coisas também podem ser destrutivas. Até mesmo a doutrina certa pode vir a ser um falso ponto de integração, diz Schaeffer ali na página 169. Ele diz que a doutrina ortodoxa pode virar mera atividade intelectual, num centro de integração final, e pode realmente afastar-nos de Deus, ao invés de abrir as portas rumo a Ele, que é seu verdadeiro propósito. Aqueles que ouvem esse podcast e gostam de teologia, gostam de se aprofundar em assuntos doutrinários, de entender afirmações ortodoxas e conservadoras da fé cristã, gostam de ler bons livros, gostam de ouvir boas pregações, boas aulas, bons estudos, podem correr o risco de tornar a teologia em si mesma um alvo final da sua identidade. A teologia não deve ser o alvo final da sua identidade. O que deve ser o alvo final da sua identidade é intimidade com Deus. É relacionamento íntimo com o seu Pai e com o seu Criador. Se você se maravilha com doutrinas, se você tem prazer em entender ideias religiosas, ideias teológicas, se você se satisfaz nisso, mas para por aí, não se satisfaz em Deus, não se maravilha com o caráter do seu Deus, se nada disso te leva à adoração a Deus, tá errado. E essa teologia toda está se oferecendo a você como um falso ponto de integração. E no final das contas, essa teologia está te afastando de Deus. Ali na página 169, Schaeffer diz assim: os falsos pontos de integração podem parecer satisfatórios somente para acabarem naquilo que é insuficiente, deixando sobrarem componentes e peças do homem total. Retrato os falsos pontos de integração dizendo que parecem uma lata de lixo na qual queremos jogar um homem, mas como não é suficientemente grande, nós o calcamos de modo que ele fica comprimido na lata, mas com a cabeça de fora. Por isso o tiramos e o metemos de novo na lata noutra posição, mas então ficam saindo para fora as pernas. Outra vez o arrancamos dali e o tornamos a pôr, ficando um braço projetado para fora do recipiente. Jamais conseguimos enfiar na lata o homem completo. Ela simplesmente não tem tamanho suficiente. Aí está a fraqueza de todos os falsos pontos de integração. Em vista daquilo que Deus fez nos sermos, a sua imagem, e para finalidade específica, haverá sempre peças e componentes pendendo desajustados de qualquer vida falsamente integrada. O significado psicológico disto é a produção de novas divisões da personalidade e de nova necessidade de fuga. O que Schaeffer está dizendo é que toda lata não consegue conter o homem por completo. Nem a lata do entretenimento, nem a lata do sexo, nem a lata das belas artes, nem a lata da teologia. Nenhuma dessas latas consegue conter o homem em sua personalidade total, não consegue oferecer repouso para o homem em sua personalidade total. Apenas Deus, em um relacionamento de intimidade, é que consegue satisfazer o ser humano com sua personalidade total, que consegue oferecer repouso à alma do ser humano como um ser integral. Como se dá então a vida integrada com Deus? Se apenas nele nós podemos encontrar esse tipo de satisfação, como é que se dá essa vida integrada em Deus? Então, Schaeffer responde ali nas páginas 170 e 171 a essa questão. Ele diz assim: se recuso o meu lugar como criatura face ao Criador e não me confio a Ele para seu uso, peco, e qualquer outra coisa é miséria também. Como é que você pode fruir as riquezas do Deus de amor, senão como aquilo que você é e na situação presente? O que passa disso trará miséria,
trará tortura à pobre e dividida personalidade que somos desde a queda. Viver momento a momento pela fé, com base no sangue de Cristo, no poder do Espírito Santo, é o único modo realmente integrado de viver. É o único meio pelo qual posso estar em paz comigo mesmo, pois só deste modo é que eu não estou tentando carregar o que não posso. Agir doutra maneira é jogar fora minha própria posição de repouso, o substancial progresso psicológico que posso ter na vida presente, em virtude de ser crente. Isso tudo não é de cunho impessoal. Em tudo isso, não ajo apenas como se estivesse empurrando minha carga para cima de alguma coisa de natureza impessoal. Antes, estou atendendo ao convite do Criador infinito e pessoal. Seu convite é expresso em palavras como as que se encontram em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é algo impessoal, você está simplesmente atendendo ao convite de Deus, que diz: empurre para cima de mim as suas preocupações, porque eu tomo conta de você. É todo o oposto de uma situação impessoal. Ao fazê-lo, você não está lançando as suas angústias sobre alguma fórmula matemática impessoal, mas sim sobre o Deus infinito e pessoal. Dê atenção a estas palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Não é convite só para o não cristão que venha para Cristo, é um convite contínuo para o cristão também. Ele nos convida para lançarmos sobre Ele mesmo, as nossas preocupações e sobre ninguém mais. A partir do instante em que eu entendo esta gloriosa verdade, já não tenho por que temer. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essas últimas palavras de Schaeffer aqui trazem para nós a visão ideal que nós precisamos ter sobre Deus e sobre nós mesmos. Essa visão que oferecerá uma paz e uma satisfação internas no nosso mundo psicológico que nada mais nessa terra pode oferecer. Lance sobre Ele as suas ansiedades. Lance sobre Ele os seus fardos, as suas preocupações, os seus medos, as suas culpas, as suas incertezas, os seus equívocos. Lance sobre Ele e encontre nele real satisfação, real repouso para sua alma. Não espere ser perfeito. Enquanto você buscar perfeição, você está tomando para si um fardo que não é para você carregar. Deus sabe que você não será perfeito. E você sabe? Você entende que nunca será perfeito do lado de cada eternidade? Mas ao mesmo tempo, não tome isso como uma desculpa para mediocridade, para viver em pecado, para viver em imperfeição. Não. Busque viver em intimidade com Deus, em um relacionamento pessoal, em comunhão com o seu Criador, sabendo que você é menor que Ele e sabendo que nele você encontra significado para a sua existência. Sendo assim, quando desfrutamos de intimidade com Deus, encontramos conforto para nossas crises, perdão para os nossos erros e pecados, e um relacionamento que integra com perfeição toda a realidade ao nosso redor e a nossa existência pessoal com significado e beleza. Assim, podemos experimentar no aqui e agora cura substancial em nossa personalidade total. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui nesse episódio. Eu quero te convidar a entrar em contato comigo ali no meu Instagram, Felipe C. Anjos. Você pode me enviar suas impressões sobre tudo aquilo que temos conversado até aqui nesse podcast. Nós podemos trocar mais ideias, aprender juntos ali nesse espaço de conversa e interação. E mais que tudo isso, eu te convido a compartilhar esses podcasts com outras pessoas, para que esse conteúdo possa abençoar a vida de pessoas que, ao entenderem a verdadeira espiritualidade,
possam viver, momento a momento, uma nova vida que já está disponibilizada por Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.